Salve galera! Hoje vamos falar sobre o mito do natural. Todo mundo usa o termo natural para defender seus argumentos, mesmo que os significados dados para esse termo sejam contraditórios. Na nossa cultura existe uma batalha de ideias onde se defende determinados comportamentos que são naturais e se proíbem outros comportamentos por não serem naturais, como por exemplo a homossexualidade ou a transexualidade, que são consideradas não naturais, enquanto que comer carne é considerado natural. Mas do ponto de vista biológico, tudo é natural. Tudo que é possível se fazer é por definição também natural. Um comportamento que vá contra as leis da natureza simplesmente não teria como ele existir e, portanto, não necessitaria ser proibido. Nenhuma cultura vai proibir um ser humano de fazer fotossíntese ou de correr na velocidade da luz. Na verdade, o nosso conceito de natural e não natural, eles não são biológicos, eles são tirados, na verdade, da teologia cristã. Na visão dos teólogos cristãos, Deus criou o ser humano e cada um dos membros do seu corpo com determinados propósitos. E usar os membros de maneira diferente da intenção de Deus não é natural. Mas a evolução não tem propósito. Os órgãos não evoluem com um propósito. Os órgãos evoluem para executar uma função específica, mas depois podem ser adaptados para outros usos também. A boca surgiu nos primeiros seres vivos para absorverem nutrientes, mas hoje nós usamos elas para beijar, para falar, e se você for o Clint Eastwood, você vai usar para morder um palito de madeira. Eu gosto muito da teoria do surgimento das asas dos insetos. Segundo essa teoria, os insetos evoluíram há milhões de anos os insetos voadores, a partir de protuberâncias nas suas costas, que eles usavam esses calombos para se aquecer. Era uma superfície que permitia uma maior absorção de luz, de infravermelho principalmente, e deixavam eles mais aquecidinhos. Em um lento processo evolutivo, esses aquecedores solares ficaram maiores, e a mesma estrutura que era boa para a absorção de luz, também por coincidência, dava aos insetos um certo impulso quando eles saltavam ou pulavam. Aquelas protuberâncias foram ficando maiores e deram a esses insetos uma maior capacidade de pular mais longe. Alguns insetos começaram a usá-la para planar, e aí bastou então um pequeno passo para se chegar às asas que são capazes de proporcionar um voo dos insetos. Então não faz sentido você xingar um mosquito voador alegando que ele tem um comportamento não natural. A mesma coisa se aplica aos nossos órgãos sexuais, por exemplo. O sexo evoluiu a princípio para a procriação e rituais de acasalamento, mas muitos animais utilizam o sexo para outros propósitos. Os chimpanzés, por exemplo, utilizam o sexo para firmar alianças políticas, criar intimidade e neutralizar tensões. Isso é antinatural? Mas só porque algo é natural, também não quer dizer que seja bom. O fato de algo ser natural não é parâmetro de bom ou de justo. Reproduzir-se é algo bom. Algo natural. Mas se um homem estupra uma mulher e ele engravida, ele não pode alegar que ele não fez nada de errado porque ele cumpriu sua função biológica de reproduzir-se. Nem tudo que é natural é bom. Uma outra questão que permeia o mito do natural é se o ser humano deve ou não intervir na natureza. Intervir em territórios ou em processos biológicos. Existem intervenções que são amplamente aceitas, como intervenções ambientalistas, para restaurar sistemas ecológicos ou preservar espécies em extinção. O ser humano também intervém na natureza o tempo todo para plantar, para construir moradias, construir outras coisas. Mas para ajudar os animais que não estão em extinção, se o objetivo não é antropocêntrico, geralmente essas ações não são bem-vindas perante a sociedade. Quer ver um exemplo? Vacinar animais contra a raiva para prevenir seres humanos de pegar raiva é aceito. Mas quando você pretende vacinar animais selvagens para seus benefícios próprios, essas ações não são bem aceitas. Outra questão que permeia o mito do natural é a visão idílica da natureza. A visão idílica é a crença que, por os animais estarem na natureza, eles estão em condições plenas de bem-estar. As pessoas acreditam na visão idílica da natureza porque acham que a seleção natural selecionou os mais adaptados. Por isso eles não sofrem. Porém, como eu já falei no vídeo sobre ciência, estar mais adaptado não tem nada a ver com o nível de bem-estar.
Estar mais adaptado significa ter maiores possibilidades de seus genes serem transmitidos para as próximas gerações. Ou seja, a taxa de natalidade deve ser maior que a taxa de mortalidade. E normalmente no ambiente natural é predominante o sofrimento de espécies e a morte dessas espécies, e não uma vida plena, cheia de bem-estar e prazer. Bom, espero que tenha ficado claro sobre essas questões do mito natural, que não passa de um mito para reforçarmos nossas visões antropocêntricas ou religiosas, porque tudo é natural, mas não é porque é natural que isso seja bom. Valeu!